beleza? Eu sou o Paulo Sérgio aqui do seu canal Aquarismo Jumbo para mais um vídeo sugestão de litragem e medidas, e dessa vez com um dos peixes mais queridos e mais pedidos, talvez um dos meus peixes preferidos, acho que é o meu preferido, acho não, é o preferido, tá aqui, cadê o Meliodas? O Meliodas está lá atrás, mas tem muita gente aqui para participar desse vídeo hoje, cheio de participação especial, todos os Oscars vão participar também, vão me ajudar nesse vídeo hoje, o Billy, o Viúvo Branco vai me ajudar, até a Cleo, galera, até a Cleo vai me ajudar a mostrar pra vocês o que eu serpenteio de um aruanã, o que eu nado serpenteado da aruanã. Até a Cleo vai ajudar a gente nesse vídeo de hoje. Beleza, galera? Você tá chegando aqui hoje, eu sou o Paulo Sérgio, está no canal Aquarismo Jumbo. Já vai deixando aquele porrada nesse no like, já pra fortalecer aquele teu joinha, que vai fazer toda a diferença. Se inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito. É a sugestão de litragem e medidas está se transformando agora em uma playlist aqui no canal. A gente já fez sugestão, só para lembrar você, nós já falamos do Oscar, já falamos do tucunaré, já falamos do leptosteus e agora estamos falando da aruanã, só que a aruanã eu não vou me conter como nos outros vídeos em que eu escolhi um exemplar e utilizei como exemplo, não. A aruanã eu vou utilizar praticamente todas as aruanãs que a gente conhece para poder falar aqui no vídeo. Tá vendo aqui que eu tô repleto de aruanã, tô cheio de aruanã e trouxe inclusive o meu quadro ali com todas as aruanãs para a gente poder discutir. Antes de mais nada, eu quero dizer que as bases do método Aquarismo Jumbo, onde a gente faz o povoamento e vai definir tamanhos para esse tipo de aquário, para esse peixe, elas são baseadas nos mais de 14 anos que a gente tem aqui de canal, nos mais de 30 anos que eu tenho de aquarismo, nos 6 anos que a gente teve a loja física Aquarismo Jumbo, pioneiros, onde a gente começou a fazer o sistema de modelamento. A gente modelou o sistema e criou um modelo para você poder povoar o teu aquário de forma correta, preservacionista, para que você cuide bem do teu peixe, para que ele fique bem e ao mesmo tempo você possa ter o peixe, porque se dependesse do doutor Axelrod aqui, deixa eu só ajeitar aqui para não cair, eu estou aqui mais uma vez, eu utilizar como referência aqui Dr. Axelrod, isso aí mesmo. Eu separei aqui a prata preta, separei a Jardine, a Lechardy, separei as asiáticas, só não peguei a Heteroides niloticus, que você está vendo aqui, ó, que a gente chama de aruanã africana, porque eu acho que não vai entrar, que não é um peixe tão comum, né? Mas o que a gente vai falar para elas, já você leia para Heteroides niloticus também. Então seriam todas as aruanas que a gente tem. E aí logo abrindo aqui, deixa eu abrir, eu marquei com post-it, a gente abre aqui, né, lembrando que a referência que a gente tinha de aquarismo até então, até antes da Aquarismo Jumbo, tudo de aquarismo era baseado em publicações como essa aqui, consideradas a Bíblia do aquarismo mundial, as referências para o aquarismo. E se nós fôssemos seguir essa Bíblia, o que está dizendo aqui é que, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você, rapidamente, é que a Osteoglossum bichrossum, ela atinge o tamanho de 60 centímetros. Gente, está aqui, está escrito. Eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas está aqui, está escrito que ela atinge 60 centímetros. Gente, o Juvenal, que era minha aruanã, saiu daqui beirando 1 metro. Então aqui está dizendo que ela atinge 60 centímetros. E pasmem, aquário para aruanã, está aqui escrito. Gente, 40 centímetros, 200 litros. Gente, está escrito 200 litros aqui. Eu juro para você que está escrito. Aqui na... Não, perdão, essa está escrito 200 litros na Ferreirai, que é a preta. E está dizendo que a preta fica com 40 centímetros. A gente sabe que ela fica um pouquinho mais, bem mais. A Osteoglossum bichrossum está dizendo aqui que ela vai chegar a 60 centímetros de tamanho e que o aquário para ela é de 400 litros. Aruana prata, galera. Eu vou chegar aqui ainda, tá? Eu vou mostrar as medidas, vou poder falar, vou utilizar tudo. Mas antes, deixa eu continuar aqui para mostrar quais eram as referências até 2007. Deixa eu pegar aqui. Aqui, já lá na parte asiática, eu estou aqui com a Scleropades formosus, que são as aruanãs asiáticas. Igual essa que está aqui, ó, da minha estátua tão querida aqui, que eu ganhei do meu amigo Matheus Bates. Marcelão, um grande abraço, aprendi muito de aruanã com você me ensinou muito, principalmente no início, quando chegaram as primeiras aruanãs lá na Aquarismo Jumbo, e você era a pessoa que já tinha as aruanãs asiáticas na época e que foi me falando para ficar tranquilo, né, que elas pequenininhas elas iam para o fundo, né, para eu alimentar com insetos, diversificar a nutrição, enfim. Obrigado por todas aquelas dicas, aprendi muito e aprendo muito com você todo dia. Voltando aqui, a Scleropades formosus está dizendo aqui, vamos lá, Scleropades formosus, deixa eu ajeitar aqui meu óculos aqui, senão eu não enxergo.
aquário de 800 litros. E está dizendo aqui que ela vai chegar a 90 centímetros, ou seja, segundo o nosso Atlas, o nosso amigo Dr. Bob Axelrod, que Bob Axelrod é do Billions. Aí galera que vê Netflix tá ligado que o povo falou Axelrod, lembro logo do Billions, enfim, essa piada foi pra poucos. Mas aqui, voltando, esquinopados formosos, 90 centímetros. E a prata, aqui na descrição está dizendo que mede 60 centímetros. A gente sabe que é praticamente inverso. Né? Então, ou seja, a gente podia jogar uma prata para uma média de 90 centímetros e a formosos, aí sim para uma média de 60. Faria mais sentido. Beleza, e está dizendo aqui que o aquário para um peixe de 60 centímetros, no caso do peixe, ela com 90, teria que ser um aquário de 800 litros. Beleza, tranquilo. Vamos para o continente australiano aqui. A referência que eu tenho é só essa fotinha aqui, ó. Só tem essa fotinha aqui de uma Scleropags jardine, né? Uma das arowanas australianas que a gente tem aqui, ó. Essa aqui é a jardine, ó. Aqui tem a Scleropags jardine. Aqui do lado tem a Lechardia, eu vou falar já já dela. Aqui tem a jardine. Segundo o livro do Dr. Axelrod, a jardine ela chega, deixa eu ver, tá aqui no óculos, não chega, a 50 centímetros, tá mais perto da realidade. E um aquário para ela tem que ser de 1000 litros, olha isso. Tem que ser um aquário de 1000 litros. Diz que ela chega a 50, tem que ser um aquário de 1000. Você vê que fica um pouco sem critério a coisa, mas tudo bem. Aí eu vim para a Lechardia, a gente sabe que ela é maior do que a Jardine, realmente, elas são maiores, tá? São as Spotted, são bem mais bonitas também, tá? Aí a gente tem aqui uma Lechardia. E está dizendo aqui que a Lechardia, ela chega a 1 metro, que é um exagero, mas pode existir na natureza, e que o aquário para ela precisa ser de 1000 litros. Bom, galera, segundo o Atlas do Dr. Axelrod aqui, a gente poderia ter uma arowana prata num aquário de 400 litros. A gente sabe que está errado tanto para menos e está errado tanto para mais. E aí, por isso, é que a gente criou os métodos da Aquarismo Jumbo. E aí agora, galera, eu já vou pegar a Cleo para me ajudar a falar sobre o movimento de serpentear da arowana. Porque agora, direto ao ponto, eu quero falar para vocês do como povoar o aquário com a arowana. Como é que eu vou colocar uma arowana no aquário com o tamanho de aquário. Para isso eu trouxe 3 medidas de aquário. Eu trouxe a medida que nós sempre vamos usar como padrão para tudo que a gente for falar do Aquarismo Jumbo, que é a partir de. Então, a partir de 200 litros a gente começa a falar alguma coisa sobre Aquarismo Jumbo, mesmo que não seja adequado, mas a gente vai começar a falar a partir de. E tem, além do a partir de, eu tenho o acima de, que é o acima de 500 litros. A medida de 200 litros padrão, 50, 1 metro por 40. A medida de 500 litros padrão, 60, 1,50 m de comprimento por 50 de largura, ok? Então, 3 medidas padrão e uma medida overall, que eu chamo que é o além de, que é a medida onde a gente vai começar a conversar sobre o que tem. Bom, no vídeo da sugestão de litragem, quando eu falei do Leptosteus, ficou muito claro para você que ele é um peixe que não faz a curva. Já a arowana, pelo contrário, ela serpenteia, e para isso eu vou trazer a minha amiga aqui, a Cleo, para nos ajudar nesse vídeo, para a gente poder falar do que é o serpentear e do que é fazer a curva. O que é um peixe fazer a curva? Bom, você está vendo aqui uma serpente, né, uma Epicrates sencria, e por que eu vou utilizar nesse vídeo uma serpente para me ajudar a falar para você o que é fazer a curva? A serpente, obviamente, como o nome diz, é uma serpente, o corpo tem o termo serpentear, né? Ela é um animal muito flexível, né? Muitas vértebras, e obviamente ela consegue fazer movimentos que os peixes não conseguem, mas vários peixes têm essa forma, né? Elopoforma, como alguns chamam. No caso das arowanas é Osteoglossoporma, né? Que são da família Osteoglossidae. E elas vão conseguir fazer a curva. O que seria fazer a curva? Seria fazer essa dobrada aqui, que a serpente está dando aqui agora. Vamos fazer por esse lado aqui para você ver. Seria fazer a dobrada dentro do mesmo eixo, ou seja, a dobrada do corpo dentro do mesmo eixo. Essa curva aqui. Lógico que essa curva que a serpente está fazendo, a arowana não vai fazer dessa maneira. Mas a arowana, ela serpenteia
no aquário. Vem cá, Meliodas, me ajudar aqui um pouquinho. Vem cá. Isso, lá na frente. Lá na frente. Lá, por favor. Não faz o pai passar vergonha. Vem. Isso, mais um pouco. Não, aí não. Lá. Isso, lá. Aí, fica aí. Não, fica. Parado. Ficou. Então, lá. Tá lá o Meliodas serpenteando, me ajudando nesse vídeo. Gente, o serpenteio, ou seja, o vir nadando e fazer a curva dentro do mesmo eixo, ela vem nadando. E ela vai chegar na ponta do aquário, ela vai fazer a curva dentro do mesmo eixo, ela vai voltar no mesmo eixo, ela não precisa fazer a curva se quebrando toda hora, não vai derrubar a neurônio lá em cima não. Ela não vai fazer a curva fechando, ela faz a curva dentro do eixo. Essa dobrada de corpo que a gente tem aqui numa serpente não é dessa maneira que a aroanã vai dobrar o corpo, mas ela consegue serpentear assim. Porém, aí agora vem, né, os poréns, e aí a gente vai falar das medidas, sobre quando ela começa a serpentear dessa maneira, quanto menos largo for o aquário, existem problemas que podem acontecer com a aroanã, e eu vou falar sobre isso. Para isso aqui o vídeo é sem corte, você sabe que todos esses vídeos que vocês estão assistindo comigo, eu não estou fazendo corte, que é para poder seguir o raciocínio. Então eu vou... Opa, deu... Obrigado aqui, ó, acabei de guardar aqui a Cleo, tá com adesivinho da Tal Pai Tal Fish, lá do meu amigo do Médio, Marquinhos, grande abraço Marquinhos, adesivo bacana, botei aqui na caixa de contenção dela aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta novamente. Então a aroanã, ela vai serpentear, ela vai fazer a curva dentro do mesmo eixo. Porém, imagina o seguinte, tá? Eu vou falar de todas as aroanãs que nem a gente tem aqui. Vamos pegar a aroanã que sempre me perguntam, Paulo, eu tenho uma aroanã, a minha aroanã dá em qual? Mas a maioria das vezes que me perguntam, as pessoas são inespecíficas em que espécie de aroanã elas estão falando. Então às vezes a pessoa faz uma pergunta assim, Paulo, dá para criar uma aroanã em um aquário com 60 de altura, 1,50 m de comprimento por 50 de largura? A resposta do Paulo Sérgio é dá, se for uma Sclerophages. Se for uma Sclerophages, você consegue criar um aquário com 50 de largura muito bem. Estamos falando de um peixe que vai chegar, quando muito, aos seus 70 centímetros, aroanã gigantesca, praticamente inédita. Aqui no Brasil a gente não vê Sclerophages. Normalmente você vê Sclerophages assim, com 55, 60 centímetros, mais robustas, né? Você vê elas bem robustas. Você vê que é um peixe encorpado. Você não vai ver uma aroanã de 60, igual uma prata, que ela vai ser toda serpenteada comprida. Se for uma aroanã de 60 centímetros, uma asiática, você pensa num animal bem robusto, um animal gordo, parrudo. Eu consigo criar? Consigo. Tanto que os aquários dos asiáticos de pet fish com as aroanãs são normalmente aquários com essa medida, né? Ou seja, 1,50 m de comprimento. Normalmente eles, óbvio, se podem colocar mais largo, coloca 60, coloca 70. Altura padrão de 60, tá? Altura padrão de 60. A lâmpada de bronzeamento para algumas espécies, como as superheads, chiliheads, que precisam desenvolver ali as cores melhor. Então assim, a gente consegue. Então quando alguém perguntar aroanã, é muito inespecífico. Por exemplo, eu poderia criar uma jardine em um aquário de 1,50 m, 60 por 50. Um aquário de 50, 1 metro por 40, eu posso criar uma aroanã, Paulo? Olha aqui a resposta da sua pergunta. Tem 20 centímetros aqui certinho. Isso aqui foi presente, Edmar que me deu de presente. Valeu, grande amigo Edmar, me deu essa réplica aqui de uma aroanã. O que eu posso dizer para você é o seguinte, com 20 centímetros você tem um peixe na engorda. Então eu posso desenvolver uma aroanã aqui no sistema de engorda num aquário de 200 litros? Sim, é um aquário que você pode desenvolver uma aroanã tranquilamente, um aquário de 200 litros para que você possa fazer o desenvolvimento dela. Até que tamanho você tem? Lembrando que é um peixe que consegue fazer a curva dentro do mesmo eixo, eu vou pensar em desenvolver ele até ele ter o tamanho da largura do meu aquário. Então, eu consigo engordar uma aroanã até que tamanho? Eu consigo engordar uma aroanã até 40 centímetros. Mas, Paulo, ela não precisa de 40 centímetros para fazer a curva. Uma aroanã de 40 centímetros, ela vai fazer a curva gastando no máximo uns 15 centímetros. Mas o que nós precisamos pensar, e vai ao ponto que eu tenho. Existe
um processo chamado de corrosão de escama. O que é corrosão de escama? Eu estou aqui com esse exemplar aqui, que é justamente um exemplar todo almofadado, para explicar o seguinte. A arowana ela vem nadando, ela consegue serpentear. Mas quanto mais for apertado esse processo para ela fazer a curva, mais ela vai fazer um movimento, quando ela fizer a curva, onde ela vai espremer as escamas, ela vai corroendo as escamas. E esse movimento de corroer as escamas de um lado para o outro vai criando um problema no meio dessas escamas aqui. Você vai ver que elas vão ficar escamas que vão ficar comidas, com a ponta normalmente não vão ficar tão perfeitas, e isso a longo prazo não é bom para o seu peixe. O que eu imagino e o que a gente precisa? E aí a gente começa a falar do método aquarismo junto. Uma arowana prata, que é um animal que vai chegar em média nos aquários aos seus 85 centímetros, que é o que a gente consegue ver em média, né? Animais next level, como foi o Juvenal, como foi o Stallone, como são arowanãs de grandes amigos que eu tenho aí, que tem enormes arowanãs com grandes aquários, beiram 1 metro, né, o tamanho dessa arowanã. Mas ela com 1 metro, ela vai precisar, para fazer a curva, ela não vai precisar de 1 metro para fazer a curva, lembra? Ela faz a curva serpenteando, ó, a outra que está aqui, ó, serpenteando, dentro de um eixo muito mais curto. Então ela vai e ela faz no mesmo eixo. Só que quanto maior for o animal, com aquelas escamas enormes ganoides que ela tem dificuldade em dobrar o corpo. Então conforme ela vai crescendo, essas escamas vão ficando mais rígidas e ela vai tendo mais dificuldade para fazer essa curva. Então o que eu penso? Todas as vezes que me perguntam qual é o mínimo de largura para ter uma arowana prata, 50 centímetros ainda. Se eu consigo forçar a barra com 50 centímetros com uma arowana prata, consigo forçar a barra. Mas o nome diz, eu consigo forçar a barra. Eu vou estar forçando, esse animal a longo prazo ele vai sentir, porque vai ficar um tanto quanto espremido. Então para ela fazer a curva, ela vai precisar de no máximo 25 centímetros ali, um pouco metade ali daquele tamanho que a gente está falando. Ela vai conseguir fazer o serpenteio em 25 centímetros. Felizmente, o Meliodas ainda não está no tamanho que era o Juvenal, mas isso eu medi na época do Juvenal aqui no meu aquário. Eu também medi com o Venom. Foram algumas arowanãs que eu tenho aqui, icônicas, que eu tive aqui em casa durante anos comigo. E eles faziam a curva ali, não gastavam nem cerca de 30 centímetros, eles não chegavam nem a encostar. Tanto que ele vinha tranquilo pelo fundo, ele parecia um caminhão manobrando, né? Aquele caminhão cegonha. Ele vem pelo lado e ele faz aquela curva aqui no eixo. Quem já viu um caminhão cegonha, algumas grandes carretas manobrando, já ficou impressionado. Às vezes uma rua estreita, a carreta vem, manobra e consegue fazer a curva. E ela serpenteia e também consegue fazer a curva. Mas não é interessante. Então o mínimo que a gente pensa para que você consiga fazer uma largura para arowana, a gente vai falar da maior espécie, e aí se eu falo da maior, obviamente, eu venho descendo, eu consigo chegar em todas as outras arowanãs que eu tenho aqui, para você poder criar. Então eu penso que tem que ser da minha linha verde para lá, ou seja, de 50 centímetros de largura para lá. Para quê? Para eu ter um animal que vai fazer a curva com o menor esforço possível. Então se eu puder ter um aquário ainda maior do que no mínimo dos 50, ou seja, o meu aquário hoje tem 60 de largura. Na verdade o meu aquário, gente, deixa eu falar uma grande coisa que eu falo que o meu aquário tem 60, o meu aquário realmente tem 60. Porque se eu meço de vidro a vidro, o meu aquário bate 64,5 quase. Porque o meu aquário, na verdade, ele tem 60 em terra. Tá? Então com um vidro de 15, que tem vidro de 15 aqui, vidro de 15 ali, eu bato um pouco mais do que os 60. Né? Só para deixar claro, às vezes eu falo, eu roubo para menos no meu aquário. Eu deveria roubar para mais, meu aquário deveria medir mais. Mas volta, isso aqui é besteira minha. Voltando aqui na hora que ela vai fazer a curva, eu preciso que ela tenha o máximo de conforto para fazer essa curva. Mas eu consigo apertar? Consigo. Eu consigo criar uma arowanã num aquário de 500 litros? Sim! Você consegue criar uma arowanã num aquário de 500 litros. Uma arowanã num aquário de 200 litros você consegue criar? Sim! Você consegue desenvolver um exemplar em um aquário de 200 litros. Você consegue fazer a engorda dela durante um bom tempo. Se for uma espécie como as escleropares,
que nem a gente tem aqui. Deixa eu puxar aqui esse aqui para perto de você, aqui, as Scleropades. Ou uma espécie como essa aqui, ó, umas Scleropades, que hoje vem, assim, ó, como essa minha aqui veio na época, ó. Né, elas vêm microchipadas, certificadas, com certificado de Maruanã, né, normalmente elas vêm com esse certificado aqui. Se você pegar uma Scleropades que nem essa daqui, você vai ver que essa daqui, eu vou medir aqui, ela tem 40 centímetros, então você imagina esse peixe aqui, 40 centímetros aqui de Aruanã, você vai ver que ela vai fazer tranquilamente, como você já viu aqui no aquário. Deixa eu botar aqui de novo, ficou bonitinho, ficou legal no vídeo. Gostei, fiz até uma arrumação especial para esse vídeo, botei minha Aruanã de LED que eu ganhei da Maramá, aqui eu ganhei do outro patrocinador, aqui minhas rações da Maramá, uma decoração bacana aqui para você nesse vídeo que você merece. Tanto que eu trouxe bastante ajuda para esse vídeo. Então que fique aqui definitivo para Aruanã, para que a gente economize as perguntas. Paulo, 500 litros eu consigo ter uma Aruanã? Consegue, sim. Quais? Eu consigo ter as escleropages, né, que são as aruanãs asiáticas, aruanãs australianas, né? Aí, ponto vírgula, a Leichhardi, que ela cresce um pouco mais, que é essa aqui, ó, que é a Spotted, tá? A Leichhardi, ela vai crescer um pouquinho mais do que a outra aruanã australiana, que é a Jardine, que apesar de ser um animal bem mais agressivo, mas ela vai crescer um pouco menos. As formosas você vai conseguir ter. A Aruanã, que é a minha preferida, que é a prata, que é normalmente aqui, quando alguém pergunta pra mim, tá tentando se referir à Aruanã prata, eu tenho que pensar no overall, no acima dele. Então, a partir de 1,50 m, com 50 de altura, com 50 de largura e 60 de altura, eu vou ter ela. Paulo, 500 litros eu consigo criar uma Aruanã prata? Não. A partir de 500 litros, sim. E quanto maior for o meu aquário acima de 500 litros, ou seja, quanto mais altura eu tiver, quanto mais largo ele for e quanto mais comprido ele for também. Lembrando que para esse vídeo e para os outros vídeos, eu sempre utilizo a base de aquários retangulares, que são a base do aquarismo jumbo, a base da maioria dos aquários domésticos padrões que a gente acha. São aquários de comprimento maior, largura e altura equivalentes, mas menores. Tá? Lembrando que se eu puder equilibrar largura e altura, ou seja, fiz um aquário de 2 metros. Se eu fiz 70 de largura, faço 70 de altura. Né? Eu sempre tento dar um overall em alguma coisa, sempre tento dar um acima de em alguma coisa para poder realmente a coisa funcionar de vez e ficar legal. Dentro de todas as aruanãs que a gente tem, eu tenho esse quadro aqui de aruanã desde a época da loja Aquarismo Jumbo, ele é muito específico, muito legal, ele tem várias espécies. Infelizmente ele era mais colorido, né? Ele chegou a pegar sol lá, deu uma queimada. A gente tem muitas espécies de aruanã, muitas. A grande maioria das mais chamativas hoje são as Scleropeides, são as aruanãs asiáticas. Porém a aruanã prata hoje é a mais comum, a mais acessível para nós do aquarismo, e não por isso, mas na minha opinião, ela é sem dúvida nenhuma mais bonita. Tá aqui o Meliodas para confirmar isso, com o charme dela. O serpenteado da aruanã, né, ao nadar, é uma das coisas mais lindas, né? É também conhecida como Dragonfish, né, Arowana Dragonfish pelos asiáticos. Hoje é um dos peixes de maior apelo no aquarismo jumbo do mundo, né? Ou seja, o aquarismo jumbo se tornou mundial e hoje o aquarismo jumbo é, na minha opinião, o nicho do aquarismo que mais oferece oportunidades para crescimento. A aruanã, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Qual a grande oportunidade que a gente tem de crescimento? E aí, abro um parêntese aqui. Durante muito tempo nós ficamos comprando a nossa aruanã prata, né, como é a minha aruanã prata, apesar de ser um animal brasileiro, ela é importada. Ela foi comprada no importador, nem foi comprada, né, foi a Universo dos Peixes que me deu de presente, né, a importadora Universo que me deu o Meliodas. Vocês acompanharam aqui no canal o crescimento do Meliodas, mas ela veio importada, ou seja, ela foi reproduzida lá fora e foi vendida para nós. Hoje estamos autorizados a vender, hoje o Brasil autoriza, né? Lá na Tank Buster Fish você consegue já exemplares já grandes, que já vêm sem nenhum drop eye, porque são exemplares que vêm coletados, exemplares legais, exemplares de origem legal, porém, ainda não vejo um movimento para a reprodução dessas aruanãs aqui no Brasil. Não só a nossa aruanã prata, eu vejo um manejo, né? Um manejo sustentável, né? Inclusive Reserva Mamirauá está lá e
e vai arrebentar. A gente já falou disso aqui também no canal, sobre manejo sustentável da Aruanã, a gente coleta, é extremamente possível. Mas por que os criadores ainda não estão desenvolvendo a criação das escleropeides aqui no Brasil? Cara, farms, escleropeides, gente, existe um mercado muito grande, muito ávido. O exemplo disso é que os canais de aquarismo jumbo, os canais que falam daquilo que eu preguei lá quando eu iniciei o canal aqui há 14 anos, e que todos que vieram depois surfando na nossa onda e desenvolvendo, são os canais que mais crescem. É porque existe um desejo muito grande dos aquaristas, e eu quero ver esses peixes sendo reproduzidos aqui no Brasil, para que eles possam ter preços mais acessíveis e para que você possa, com a informação correta, cuidar dele no seu aquário. Lembrando que o aquário no aquarismo jumbo, no método do aquarismo jumbo, precisa ter sempre um modelo de filtragem muito bom, sempre ter os parâmetros muito bem monitorados, e que você, que está começando, estude muito antes de tomar a decisão de comprar um peixe desses. Beleza? Deixa teu comentário aqui no vídeo, deixa teu comentário sobre a Aruanã, do seu top 3, quais são os seus top 3 das aruanãs que você mais gosta, como é que ficou a sugestão de fauna nesse vídeo, porque foi muito direto ao ponto para vocês. 200 litros, só para a gente finalizar, lembrando que eu falei nesse vídeo, 200 litros eu consigo desenvolver, 500 litros eu começo a falar de escleropeixes, tá sem lotação, tá? Mas eu começo a falar de escleropeixes, e lotação eu começo a falar a partir de 500 litros, e a prata eu só consigo falar qualquer coisa a partir disso aqui. Menos disso daqui não tem nem conversa. A partir disso daqui a gente começa a forçar a barra, começa a entender, lembrando que quanto maior for o seu aquário de jumbo, quanto mais confortável ele for, melhor é para você, melhor é para a manutenção, melhor é para o seu peixe. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa seu comentário aqui, eu vou ler todos os comentários. O problema é que sempre leio, tô sempre lendo todos os comentários. Aqui no canal Aquarismo Jumbo é vídeo, todos os dias, 18 horas. Você gostou dessa camisa aqui? Essa é uma camisa raiz, você já me viu com essa camisa aqui várias vezes. Essa camisa não é nova, mas a estampa eu ainda tenho lá no www.aquarismojumboOficial.com, a loja Aquarismo Jumbo, o link tá aqui na descrição, para você comprar a tua camisa de Aruanã. Se você quiser comprar essa camisa aqui, a gente tem ela lá na loja. Valeu, galera, obrigado. Para se despedir, você falou, poxa, Paulo, apareceu tão pouquinho. Para se despedir, eu vou despedir desse vídeo aqui com a minha amiguinha, a Cleo. A Cleo, que é uma serpente legal, que veio lá do Jiboia Brasil. É uma serpente muito legal. E você que curte aquarismo jumbo, normalmente você curte outros pets também. Conta pra mim aí qual é o outro pet que você tem aí na tua casa, além de curtir a Aruanã. Valeu, galera. Brigadão. Tamo junto. Aquarismo jumbo, na pele, na veia, no coração. Sugestão de litragens e medidas. Aruanã tá na conta, vai estar na playlist sugestão. Curte aí o Tank Buster. Valeu, galera!